Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Eu hoje estou aqui no nosso 11º dia de oração, que eu tenho feito na minha casa, de segunda a sextas-feiras, às 7 horas da manhã. E estão todos convidados a virem aqui participar dessa oração. Após a oração, uma oração de 15, 20 minutos, eu iniciei fazendo a leitura do livro A Revolução dos de um Talento, do pastor Aloysio Silva. E dando continuidade, a leitura desse livro, vamos iniciar hoje o capítulo 9. Amém? Pai, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por me permitir mais esse dia, Senhor, de estar vivendo sobre a Tua graça, Pai, sobre o Teu favor, Deus. Pois o Senhor é quem me capacita, Pai. O Senhor é quem me dá sabedoria e entendimento, Pai, daquilo que é de Tua vontade, ó Deus. E agradeço, Senhor, a cada dia, Pai, por poder ser utilizado por Ti, Senhor, como um instrumento para estar levando um pouco mais de conhecimento sobre viver sobre a Tua presença, Pai. Senhor Jesus, agradeço, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem enviado, Senhor, e o que o Senhor irá enviar, Pai, para estarem aqui ouvindo da Tua palavra e ter entendimento, Pai, e conhecimento da vida no Senhor. Obrigado por tudo mais uma vez, Senhor. Amém. Assim seja. Vamos lá, amado. Hoje eu vou iniciar o capítulo 9, que fala o mover do Espírito nas reuniões. Peço desculpa aí que eu estou um pouco resfriado, tá? Depois de 15 anos praticando a visão celular, cada membro já está bem habituado com o formato da reunião da célula. Temos sido nutridos e cheios do Espírito nessas reuniões, mas creio que ainda precisamos avançar para praticarmos um tipo de reunião ainda mais próximo no modelo bíblico. Seguindo o ensino do Novo Testamento, há duas coisas vitais numa reunião da igreja: a mutualidade entre os irmãos e o falar de cada sacerdote. Estes são os dois elementos mais importantes na reunião da célula. A mutualidade. Por causa da enorme influência religiosa que recebemos, não estamos familiarizados com a mutualidade nas reuniões da célula. De forma geral, ainda esperamos que uma pessoa dirija a palavra e as demais apenas ouçam. Mas isso não é de acordo com o modelo bíblico. Podemos ver dois tipos de reuniões no Novo Testamento. O primeiro aconteceu no dia de Pentecoste, quando Pedro se levantou e dirigiu a palavra a mais de 3.000 pessoas. Este é um tipo de reunião em que um dos 5 ministérios de Efésios 4 está atuando. Parece também que a reunião em que Paulo estava pregando, em Atos 20, se enquadra nessa categoria. Trata-se de uma reunião grande, na qual uma palavra especial é liberada por um ministério. Poderíamos chamá-la de reunião ministerial, uma vez que é o momento em que algum daqueles 5 ministérios de Efésios 4 está edificando a igreja. Mas a reunião da igreja propriamente dita é bem diferente. Em 1 Coríntios 14, versículo 23, Paulo fala da reunião da igreja. Ele diz: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Esta, sem dúvida, é uma reunião da igreja. A reunião da célula é indiscutivelmente uma reunião da igreja. Logo em seguida, no verso 26, ele diz que nesse tipo de reunião, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Este é o padrão de Deus para as nossas reuniões, a mutualidade. Cada crente está ali, um pelo outro. Todos ministram de alguma forma com o dom que recebeu. Nas reuniões ministeriais não existe mutualidade, porque elas são especificamente para o fluir do dom ministerial da igreja. Mas as reuniões da célula são as reuniões normais da igreja, e nelas a mutualidade deve ser o padrão. Se não houver essa mutualidade, não podemos dizer que temos uma reunião de célula correta de acordo com o padrão bíblico. Ter uma reunião em casa sem mutualidade faz com que a célula perca seu caráter. Infelizmente, muitos de nossos líderes ainda procuram reproduzir na célula a reunião de celebração, que é essencialmente ministerial,
fazem da célula um pequeno auditório onde um fala e os demais apenas escutam. Mas esta é uma situação em que não há mutualidade. O único capítulo nas Escrituras que ensina como deve ser a reunião da igreja é em 1 Coríntios 14. Aqui o elemento-chave é a mutualidade. Se não houver mutualidade, então não é uma reunião de célula. Precisamos nos tornar radicais a respeito desse ponto. A necessidade de falar. O segundo elemento-chave da reunião da igreja na célula é o falar de cada membro. Se ninguém fala, isso mata a reunião. Quando os irmãos se recusam a falar, isso mata a reunião. Na verdade, toda a mutualidade depende do falar de cada crente. Em Atos 5, versículo 42, diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Esta é a descrição da igreja depois do dia de Pentecoste. Depois que milhares de pessoas foram salvas, elas passaram a se reunir no templo. Certamente o lugar onde Pedro, João e os demais apóstolos pregavam. Esta era uma reunião geral na qual o ministério quíntuplo atuava. Mas a palavra de Deus diz que eles também se reuniam de casa em casa. E o que eles faziam nessas reuniões? O texto diz que eles se reuniam para ensinar e pregar. Podemos dizer com certeza que eles repetiam o ensino e a pregação dos apóstolos feitas no templo. Havia pregação e edificação, mas através do ministério de todos os crentes. A adoração e a administração. Em 1 Coríntios 12, versículo 1, Paulo diz, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Temo que ainda sejamos um pouco ignorantes a respeito dos dons espirituais. Reconheço que somos ainda muito tímidos nessa questão, mas precisamos mudar essa história. A célula é o melhor lugar para praticar e exercitar os dons espirituais. Nossa reunião nas casas deve sempre dar espaço para que os dons aconteçam. A grande vantagem da célula é permitir que os irmãos exerçam dons e ministérios livremente. Aquilo que não poderiam fazer numa reunião de celebração, por causa do tamanho, eles podem fazer na célula. O fluir nos dons é certamente uma parte importante para a igreja, que, como nós, acredita na unção do Espírito. No versículo 2 ele continua: sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: quando eram gentios, vocês adoravam ídolos mudos, que não falam. Portanto, vocês se tornaram mudos como eles. Mas agora vocês adoram a um Deus vivo, que fala. E por essa adoração vocês passaram a falar também. Por causa disso, eu sempre digo que um crente oprimido é sempre silencioso no culto, mas um crente cheio do Espírito é transbordante de um falar espiritual. Antes, quando vivíamos na religião e no culto idólatra, não tínhamos necessidade de falar. Na verdade, a grande característica dos cultos pagãos é o silêncio. Não podemos continuar em silêncio depois de sermos cheios daquele que é chamado Verbo de Deus. Ser cheio de Cristo é ser cheio da palavra. Não há adoração muda na casa de Deus. Os irmãos precisam falar na célula. Entre em qualquer templo pagão e você verá que ali a adoração aos ídolos é completamente muda, silenciosa. Nenhuma adoração muda, não há fluir de nada espiritual. Porém nós, os cristãos, adoramos a um Deus vivo, que fala a todo tempo. Nossa adoração a Ele nos faz oradores. Em Hebreus 1, dos versículos 1 ao 3, diz que nosso Deus fala. Ele falou no Antigo Testamento e agora fala no Novo Testamento. Ele é o Deus que fala, e nós, os seus filhos, também temos de falar. Se você vive em silêncio na reunião da igreja, você está assemelhando aos adoradores mudos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 2 e 3, Paulo ainda completa:
Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A adoração aos ídolos nos faz mudos, porém quando vamos a Deus, Ele nos faz falar. O princípio é que todos os que estão no Espírito invocam o Senhor Jesus. Todos os que são cheios do Espírito falam. Paulo diz que o sinal de que temos o Espírito é o fato de clamarmos a Jesus como Senhor. Mesmo que não sinta coisa alguma, você precisa descansar na verdade de que Ele está em você. A prova disso é o seu clamor por Cristo. Alguns pensam que não tem a unção do Espírito, mas depois de ler que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, é que você dirá. O que você dirá? Você tem clamado, Senhor Jesus, eu te amo? Sim. Então você tem o Espírito Santo. E como sabe disso? Porque a Bíblia diz, não diga, porque eu o sinto. Os sentimentos são como as nuvens que flutuam no ar. Eles vêm e vão. Não confie em seus sentimentos. Confie na palavra de Deus. Não se pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Você é capaz de dizer Senhor Jesus, eu te amo, de toda a sua alma? Esta é a prova de que o Espírito está em você. O que Paulo está dizendo é que precisamos falar pelo Espírito em nossas reuniões. Eu sei que os visitantes não estão acostumados com reuniões em que todos falam, e isso os espanta. Quando os irmãos glorificam em voz alta, adoram clamando ao Senhor, ministram na vida uns dos outros, oram em voz alta. Então é certo que os visitantes se espantarão, mas também é certo que algo marcará seus corações. Se formos apenas educados e hospitaleiros, isso não os marcará, mas o ambiente espiritual gerado por um falar espiritual vai impressioná-los. Também digam, não entendo o que era aquilo. E, no entanto, eles tinham algo ali. Quando os ouvi adorando pela maneira, isso me afetou. Amados, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso. Então eu vou dividir em duas partes este capítulo. E amanhã eu continuo e concluo o capítulo 9. Amém? Desejo a todos vocês uma semana abençoada por Deus, na presença de Deus, na vida de cada um e dentro de cada um de vocês. O mover do Espírito Santo, ele age quando nós nos reunimos de forma mais intensa. O Espírito vive em nós, mas quando nos reunimos, ele se manifesta de forma extraordinária. E é isso que nós temos vivenciado e que nós precisamos vivenciar cada vez mais em nossas reuniões, em nossas células. Agradeço a Deus por mais esse dia e fiquem todos com Deus. E aproveitando, se você viu o vídeo até o final, fala comigo, me chama no privado. Eu vi o vídeo até o final. Eu vou ter um presente para você, ok? É só você falar, viu o vídeo até o final e você prometeu um presente. Cadê o meu presente? Que eu vou dar uma lembrança para você. Amém? Fiquem todos com Deus. Até amanhã.